O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Manchetes que deveriam ser lidas por Merval Pereira. Ator pornô espanhol é preso por cerimônia fatal com veneno de sapo. É isso mesmo que vocês ouviram. Essa manchete, ela foi pensada na sua leitura, Matias. Quando o cara fez essa manchete, o jornalista, no caso do The Guardian, fez essa manchete, ele pensou na sua voz, lendo ela. É aquele momento da semana que você agradece por ter esse trabalho. Então, assim, resumidamente, a polícia espanhola prendeu 3 pessoas. Um deles é o, já diria Merval, ator pornô, né? Nacho Vidal, porque esse ator e outras pessoas realizaram, né, uma cerimônia numa cidade valenciana, uma cerimônia xamânica, né, em julho de 2019, que envolvia a inalação do veneno de um sapo, cujo nome científico é Bufo alvarius. E o detalhe é que é o seguinte, se você jogar Bufo alvarius no Google, você vai ver pessoas narrando as suas experiências com esse veneno que seria alucinógeno. E aí, durante essa cerimônia, um fotógrafo de moda chamado José Luiz Abad faleceu, tá? Ele teve alguma espécie de reação, né, a substâncias e faleceu. E aí o ator pornô e as outras pessoas foram presos por homicídio sem culpa, né, e violações de saúde pública, e prenderam as pessoas que organizaram o ritual. Segundo as autoridades, esse tipo de prática é mais perigoso do que parece, tá? Que, embora pareça um inofensivo ritual ancestral, muitas pessoas podem ser suscetíveis aos componentes, aos agentes químicos e tudo mais. O advogado do Nacho Vidal disse que a morte foi totalmente acidental. Ele negou que o ator tenha sido o líder da experiência, digamos assim, e ele mantém que ele ficou profundamente entristecido com a morte, porém, o consumo da substância foi completamente voluntário, tá? E a substância, aí um detalhe, né, inclusive, para a gente aproveitar e falar um pouco mais sério, né? Essa substância, ela tem sido estudada no tratamento para depressão. Mas no caso, né, a gente não sabe como é que foi ministrado, a gente não sabe, enfim, o que aconteceu. O fato é que o cara foi preso por conta aí da cerimônia envolvendo o veneno de sapo. Ainda na Espanha, o governo aprovou uma renda mínima vital de até 1.000 euros por família para 850 mil famílias, tá? Por conta
não apenas da pandemia, tá? Mas também será uma unificação de alguns outros programas, né, do Estado de Bem-Estar Social espanhol, incluindo aí de administrações regionais. Tá? Então, a pandemia, digamos assim, ela acabou acelerando esse processo, porém, não é algo exclusivo, direto, ligado à pandemia. A questão é contemplar famílias em situação de vulnerabilidade, segundo o comunicado do governo espanhol. E a intenção é que seja não apenas, né, um programa de, por exemplo, seguro-desemprego, digamos assim, mas também seja mais amplo, ou seja, quase como um programa de renda mínima. Então, né, sobre a Espanha, tem isso. A gente tem lá uma notícia ali. Só uma curtinha também, Fih, que saiu nessa semana um vídeo da comunidade de Madrid, né, em relação ao combate à Covid-19, né, para prevenir novos contágios, e os internautas espanhóis, madrilenhos, perceberam que o vídeo foi plagiado de uma campanha similar do governo regional do Vêneto, na Itália, né? Então, assim, claro, nesse momento que a gente vive, eu acho que a informação tem que ser compartilhada de todas as formas. Só que a grande crítica dos contribuintes é que essa obra publicitária custou 30 mil euros. 30 mil euros hoje vai dar uns 180 mil reais, alguma coisa assim. Então, pensando, sei lá, 6-1. A crítica foi essa, né? De ter pego ter plagiado um vídeo, eu acho que nessa circunstância é o de menos. A questão é o custo envolvido na produção dessa peça. No plágio. Do plágio, Você vai se vai copiar, que seja de graça. Eu coloco a legenda, então. Boa. Em cima. Se vai copiar, só pede pro seu sobrinho, que entende dos computers. Sobrinho, você pode legendar aqui um vídeo aqui pro tio? Então é isso. Tio, não tem ninguém no ministério que pode fazer? Tem, mas vai custar 30 mil euros. Tá bom. O sobrinho provavelmente é fanho, né? Como todos esses jovens que entendem dos computadores, que fazem vídeos de tutorial na internet, que me fazem me sentir uma besta. Já percebeu, tipo, galera, curte aí, compartilha o canal, vamos aqui. Não, explicar. Mas isso daí é culpa de microfone de headset. Tá. Pode ser. O microfone do headset, ele tem uma característica, fica aí para todos os nossos ouvintes. Eu quero começar a fazer podcast e tudo mais. Cara, usa o microfone do seu celular, mas evita usar headset. A não ser que seja um headset muito bom, é claro. Né? Mas o headset que o pessoal usa, né, o headset mais basicão, eu tenho a impressão que entre a espuminha e o microfone, ele vem com uma mini batatinha embutida. Então, o microfone ele vem dentro de uma batatinha. E aí o som sai todo abafado, e aí é o que você falou, todo mundo fica com essa voz assim. Então... E segredo de bastidor, né? O boletim do Semana do Coronavírus, eu pelo menos gravo pelo celular. Então, tá aí. Mas você usa o microfone do fone, né? Do fone, sim. Sim, não, mas pode, cara, usa o microfone que vem no celular mesmo, fica com o celular perto da boca, sei lá, o som vai ficar melhor. E sempre dá para usar uns filtros marotos ali no Audacity, que é gratuito, e dá uma melhorada nos áudios. Bem, depois dessa breve digressão, né, a gente cruza os Apeninos em direção à França, onde 13 pessoas foram acusadas por morte do caminhão em Essex, né, que a gente tinha repercutido há alguns meses.
Eu só vou discordar da parte que foi uma digressão. Foi, na verdade, um mini tutorial de podcaster, Matias. Boa. A gente se vende por menos, né? Pois é. Mas está aí a notícia. Né, a gente teve 39 pessoas, maioria de origem vietnamita, mortas, né, em Essex, outubro do ano passado, e a quadrilha, né, responsável de 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, aparentemente eram 2 franceses e 4 vietnamitas, tá? Foram detidos na Alemanha, tá? E mandados para Paris. E outras 13 pessoas foram presas na Bélgica. No caso, essas 6 pessoas seriam ali os cabeças do esquema, e as 13 pessoas presas na Bélgica foram indiciados por fraude e formação de quadrilha. Essas pessoas seriam ali os que seduzem, né, digamos assim, possíveis alvos. Né? Então falam, você tem seu primo lá no Vietnã para vir para cá? Pô, conheço alguém que tem um esquema para ele vir e tal. Né? São ali os, entre aspas, os vendedores, né, da quadrilha. Lembrando que o motorista do caminhão já havia sido preso, que é um norte-irlandês, o Maurice Robinson, e no mês passado ele se declarou culpado de 39 acusações de homicídio culposo, tá? Ou seja, né, o culposo é quando não tem intenção, tá? Então, mas de qualquer jeito, estamos aí falando 39 acusações juntas. Tá? Então, conseguiram aí pegar os caras. Se você pensar que o negócio foi em outubro, teve pandemia, né? E aí em 7 meses, né, 8 meses, pegaram aí 26 integrantes da quadrilha em 3 países diferentes. Então, né, dá para dizer que foi um serviço até bem feito das forças policiais. Ainda na França, temos protestos depois que a Renault anunciou que fechará a sua fábrica na cidade de Maubeuge, que fica no norte da França, cortando 4.600 postos de trabalho, né? Até 4.600 postos de trabalho. A fábrica está parada desde sexta-feira, desde a sexta-feira da semana passada, né? E a montadora anunciou um grande plano ali de reforma da sua estrutura, que vai reduzir até 2024 cerca de 20% de toda a sua produção. E, para isso, vão cortar 15 mil vagas, postos de trabalho. Dessas 15 mil, 4.600 serão na França, e as outras 10 mil, né, 10.400, serão pelo mundo. Ou seja, é possível que esse plano acabe afetando, né, o Brasil. Essa notícia vem justamente da RFI, né, a Rádio France Internationale. Então, vamos ver se vai afetar o Brasil ou não. E tivemos, é claro, carros queimados. Para não perder o costume. A gente cruza a Mancha e vamos até o Reino Unido com 2 notícias. Na verdade, uma notícia e uma não notícia. Né? Qual é a não notícia? Que tivemos mais uma rodada de negociações de um acordo comercial pós-Brexit que não deu em nada. Para quem não pegou, o Matias estava roncando. Foi o saco. E, né, tivemos mais uma rodada que não deu em nada. Tivemos mais trocas ali de acusações. No caso da última semana, por exemplo, a indústria pesqueira do Reino Unido disse que
a União Europeia não está colaborando e que os navios pesqueiros britânicos vão continuar operando normalmente, desafiando bloqueios do continente se necessário. Tá? Então, você tem toda uma questão ali que muitas vezes a gente menciona isso, porque é algo que a gente costuma esquecer, a gente não costuma pensar nisso, que são as fronteiras marítimas. Né? A gente já falou, por exemplo, de fronteiras marítimas quando falamos das ilhotas no Pacífico, o nosso fronteira sobre a França ultramarina, a gente falou bastante disso. Quando a gente falou do referendo em Bougainville, a gente já falou disso quando falamos do contencioso entre Peru e Chile, que disputam uma fronteira que não é terrestre, eles disputam pedaços de mar, e a mesma coisa pode acontecer em relação ao Brexit. Por quê? Porque assim como o Brexit vai não só criar uma fronteira comercial, como a gente já mencionou, né, de alfândega, inspeções de mercadoria e tudo mais, mas ele também vai criar uma fronteira de zonas de exploração marítima. Então, o navio pesqueiro britânico que opera no Canal da Mancha, que vai operar, sei lá, na costa da Bretanha, na costa dos Países Baixos, ele agora estará sujeito às regras diferentes. Então, esse é um assunto que acaba também estando envolvido, e que muita gente, vou repetir, é normal, a gente pensa em fronteira, a gente pensa em fronteira terrestre, a gente não costuma pensar em fronteiras marítimas, né? Tanto que por conta desse esquecimento, né, entre aspas, que a Marinha do Brasil, por exemplo, ela costuma chamar o mar territorial brasileiro de Amazônia Azul. Por quê? Para dar a noção de que, olha, a gente está falando de algo tão grande, tão importante e tão diverso do ponto de vista econômico e ecológico quanto a Amazônia, né? Porque o mar territorial brasileiro é gigantesco. Então, porque o Brasil tem uma costa gigantesca. Então, é mais um aspecto que vai ser discutido e que não está dando em lugar nenhum. E aí, inclusive, teve um artigo de opinião, uma coluna no Guardian, dizendo que estão usando a pandemia como escudo para disfarçar que não estão conseguindo negociar um acordo pós-Brexit, né, um acordo comercial pós-Brexit. Então, acaba tendo essa questão. A outra notícia é que o desaparecimento, né, da menina Madeleine McCann, de 3 anos, de 2007, um caso que muita gente conhece, que tem documentário, tem teorias da conspiração e tudo mais, essa semana teve uma reviravolta, porque um alemão de 43 anos, que já estava preso, inclusive, agora é o principal suspeito, né, porque ele estava na região onde ela desapareceu e ele já teria, né, cometido crimes similares. Tá? Eu vou ser sincero aqui, eu não me aprofundei no assunto, e então assim, não tenho muito a colaborar, mas vocês certamente vão achar muitas informações sobre isso, inclusive informações aí que teria uma vidente colaborando, né, nas investigações e tudo mais. Do Reino Unido a gente cruza a fronteira, né, para a Irlanda, onde um integrante do Parlamento Europeu, o Luke Flanagan é muito, né, é nome de pub no Simpsons, né? Tipo, vamos tomar uma cerveja no Flanagan's. O Luke Flanagan, ele estava participando de uma sessão, de uma comissão do Parlamento Europeu por vídeo, né, por câmera. E ele estava lá, né, falando e tudo mais, só que ele não calculou direito o ângulo da câmera. Então, enquanto ele estava ali com uma camisa social, azul marinho, né, muito bem passada, ele estava só de cueca. E aí, tava, né, todo o Parlamento Europeu estava lá vendo, né, o
camarada ali falando sobre subsídios, sobre, né, comissão e administração, orçamento e tal, e todo mundo olhando e falando, mano, você tá de cueca. É importante, viu, pessoal? Vocês que estão fazendo home office aí, se veste, né? Manter as aparências. Até psicologicamente o trabalho rende mais do que se você tiver de pijama. Olha, eu não posso falar nada, mas estamos gravando sem vídeo, né? Então deixa aí para a fantasia dos ouvintes imaginarem como eu não vejo o Felipe há 3 meses praticamente, então realmente não sei em que condições ele está gravando no momento. Não, e eu tô. A minha cara tá virando uma mistura de Tom Hanks no Náufrago com o Piteco. Né? Então. É a barba e o cabelo começando a se fundir numa coisa só. Tá ridículo, tá patético. E aí o Luke Flanagan, né, ele tweetou, inclusive, dizendo que eu planejei errado o meu Cooper matinal. Cheguei em casa em cima da hora, coloquei a camisa e sentei em meu running shorts. Não me parece um running shorts, me parece uma cueca, mas tudo bem. E participei do meeting. Minha culpa, né, meu pecado, meu grande pecado. Posicionei meu iPad em portrait, né, no vertical, em vez de landscape, no horizontal. Mas existem problemas maiores. Né? Então tá aí, levou de certo modo no bom humor e tal. Ô Felipe, e Flanagan vem do gaélico, que pode significar corado. Então imagino que ele possa ter ficado corado. Pode ser. Bem bolado. Aí nós cruzamos o Canal da Mancha de volta. Né? A gente, na verdade, pega um voo, né, mais fácil da Irlanda para os Países Baixos, onde o parlamento neerlandês, na quarta-feira, dia 3, aprovou uma moção contrária ao acordo entre União Europeia e o Mercosul. O detalhe é que essa moção foi assinada tanto pelo governo quanto pela oposição, tá? Não por partidos, mas por integrantes, né, tanto do governo quanto da oposição. Dizendo que enquanto o Brasil não retomar seus compromissos ambientais, não será aprovado o acordo. Lembrando que o parlamento austríaco, já de forma vinculante, rejeitou o acordo, ou seja, teria que ter uma nova votação, eventualmente alguma renegociação. O acordo entre Mercosul e União Europeia, ele tem que ser aprovado por todos os parlamentos dos países membros da União Europeia, tá? Então vai ser uma aprovação muito difícil, que está sendo sinalizada de novo, especialmente por conta desse cenário de que o governo brasileiro não está agindo de forma suficiente, não está colaborando, tanto em questões ambientais quanto em questões sanitárias também, já que hoje o Brasil é basicamente o epicentro mundial da Covid. Né? Inclusive, no próximo bloco, a gente vai até mencionar uma fala do Trump sobre isso. Dos Países Baixos, a gente vai para a Itália, onde o Luigi Di Maio, ministro de Relações Exteriores, disse que os italianos não são leprosos porque os outros países europeus não querem deixar, né, italianos entrarem nos seus territórios ainda. Que argumento canalha, né? Né? É um argumento ali um pouco, né, medieval. Quem acompanha assim. Futebol argentino vai pegar minha referência. Tá, ok. Leprosos e canalhas, ok. Essa foi bastante nicho, vai, convenhamos. E também na Itália, ontem, quinta-feira, dia 4, um juiz em Roma determinou, né, que a sede do movimento Casa Pound seja desalojada
pois ela fica no imóvel ocupado há mais de 16 anos no centro histórico de Roma. E o imóvel pertence a uma agência do Ministério da Economia e das Finanças e foi ocupado, né, pelo movimento Casa Pound. Né? Casa Pound é o nome do lugar, inclusive, Pound, que vem, no caso, né, do poeta Ezra Pound, que era um apoiador do regime do Mussolini, e o movimento Casa Pound é um dos movimentos ali chamados às vezes de neofascistas na Itália, porém o Casa Pound acho que ele não é neofascista, ele é um fascista clássico, né? Ele não tem o neo, né? Então, tá aí eles sendo desalojados por o juiz romano. Curioso que o Casa Pound ele acaba surgindo a partir de movimentos de squat, né? de ocupações. E o símbolo é uma tartaruga, o que é muito bizarro. É a tartaruga touché. Ou é o pensamento de tartaruga, né? E na República Tcheca, na Tchequia, o governo hoje anunciou a expulsão de 2 diplomatas russos depois que foi publicado ali um hoax, né, em alguns jornais, dizendo que a embaixada, os russos queriam envenenar 3 políticos tchecos, né, por conta ali da questão de estátuas de soldados soviéticos, da relação histórica do país entre a República Tcheca e a União Soviética, posteriormente a Rússia, e também teve o fato de que o prefeito de Praga ele rebatizou uma praça próxima da embaixada russa como Boris Nemtsov, né, que era um líder da oposição que foi assassinado. Tá? E aí, segundo as autoridades tchecas, eles investigaram e chegaram à conclusão de que quem plantou essa história nos jornais, a origem do hoax, teriam sido diplomatas russos, como parte ali de uma guerra de propaganda, de uma guerra de informação, e expulsaram, então, esses 2 diplomatas. A Rússia, é claro, disse que foi um gesto pouco amigável, disse que vai ter a recíproca e que, na verdade, o governo russo não teve envolvimento nenhum, né, com o tal do hoax, do envenenamento, e que também não pretende envenenar ninguém. Né? Ainda bem que deixaram isso claro também. Claro, porque também ninguém vai falar que você vai envenenar alguém, né? Tipo... também tem isso, né? Se bem que tem algumas coisas que eu não duvido, né? Tratando da espionagem russa. Na Hungria, o governo disse que vai encerrar a possibilidade de governar por decreto no dia 20 de junho. Tá? O estado de emergência, né, será levantado no dia 20 de junho, que foi uma ação que motivou muitas críticas, muitas pressões vindas da União Europeia, e essa semana a gente teve os 100 anos do Tratado de Trianon, que foi quando, após a Primeira Guerra Mundial, a Hungria perdeu diversos territórios, e o governo, né, pretendia usar, né, esse centenário para inaugurar um monumento à memória de Trianon e como parte ali da agenda nacionalista, inclusive, do governo do país, até porque estamos falando ali de mais ou menos 1/3 da população húngara ficou de fora das fronteiras da Hungria. Na verdade, se a gente pensar na população do Reino da Hungria, 2/3 ficaram de fora. E desses, dos que eram húngaros, falantes de húngaro, 1/3 ficou de fora. É um assunto sensível até hoje, por isso que a gente tem minorias húngaras, né? Em muitos lugares, no norte da Sérvia, no sul da Eslováquia, na Romênia, né, a questão da Transilvânia. Mas, de qualquer jeito, teve ali umas cerimônias mais reduzidas, né, porém não teve a grande festa que o governo
húngaro pretendia. Da Hungria, nós vamos para a Rússia, tá? Onde com 3 notícias. A primeira é que a campanha, né, para o referendo constitucional, né, ela começou nas redes sociais, e um dos vídeos que está causando uma certa repercussão é um vídeo em que um rapaz, né, ele chega num orfanato em 2035 para adotar um garoto. E aí as assistentes sociais, né, perguntam, né, onde está a mamãe e tal. E aí o cara responde, não, aqui está a sua nova mãe. E aí chega um homem usando um vestido e ele dá um vestido para o garoto. E aí a peça diz que essa é a Rússia que você quer, né? Decida o futuro do país, vote nas mudanças constitucionais e tal. Ou seja, né, usando ali o gay panic, né? A questão de que, olha, os direitos de pessoas homossexuais vão fazer com que todo mundo seja gay. Ô, Felipe, e tem um dado relevante sobre a adoção, de que 100% das crianças abandonadas são fruto de uma relação heterossexual. 100%. Faz sentido. Né? Então, tem aí essa... Né, mas já começou a campanha. E a questão da homofobia na Rússia não é nenhuma novidade, né? Tanto numa plataforma mais governamental, digamos assim, quanto também na opinião pública. E aí, outra notícia da Rússia é que nós tivemos um vazamento de 20 mil toneladas de diesel num rio no Ártico, na região de Norilsk. Tá? Uma refinaria na região teve esse vazamento. O diretor da refinaria já está em cana, inclusive, por conta aí do vazamento. A planta, ela é de propriedade da Norilsk Nickel, que é a maior produtora do mundo de níquel e de paládio, tá? Então não sei se esse diesel era usado como combustível ou se era usado como algum componente de algum processo, de algum processo fabril, enfim, algum agente de reação química. Certamente teremos ouvintes que vão saber explicar melhor, mas o fato é, 20 mil toneladas de diesel vazaram num rio, tá? A imagem, inclusive a foto é meio bizarra, porque tipo, você vê assim, de um lado é água, do outro lado parece um rio meio vermelho, roxo, né? Aquela coisa aqueles tons que a gasolina assume, né? Quando tá, dependendo do ângulo da luz. E o cara foi preso porque a planta ficou 2 dias tentando lidar sozinha com o vazamento sem avisar as autoridades. Tentaram falar, remenda aí, passa um silver tape aí no vazamento para ninguém ficar sabendo. Até a hora que viram que não ia dar certo, avisaram as autoridades com atraso, e aí o cara foi em cana. E quando eu digo em cana, se você jogar o nome dele, né, se você jogar um incidente aí na internet, o nome dele é Vyacheslav Tsarotsin. Ele está numa jaulinha, basicamente, né? E hoje, né, o governo russo já disse que o vazamento já foi contido, agora eles vão proceder com a limpeza do rio, mas o estado ali de alerta já foi já foi retirado, já mandou todas as suas equipes lá de especialistas, de bombeiros e tudo mais. E finalmente a Rússia anunciou que vai alterar, né, a sua doutrina militar, incluindo aí a possibilidade de usar armas nucleares caso seja alvo de um ataque, mesmo que seja alvo de um ataque usando apenas armas convencionais. Tá? Não chega a ser um first use, porque a doutrina diz, olha, a gente nunca vai atacar primeiro com armas nucleares. Mas se a gente for atacado, a gente pode contra-atacar com armas nucleares. E, nesse sentido, a Rússia também vai testar
né, o seu drone submarino Poseidon, que é ali uma espécie de míssil nuclear guiado submarino, tá? Ele foi apelidado, né, inclusive ali de torpedo do Apocalipse, uma coisa assim, mas ele não é exatamente um torpedo, ele é como se fosse um mini submarino, tá? Ele é uma espécie ali de drone subaquático e que carrega uma ogiva nuclear na sua ponta, tá? Então, e ele tem uma velocidade de 130 km por hora. Para os nossos ouvintes, pois não é nada, né? O Fórmula 1 chega a 300 por hora. Só que 130 km por hora debaixo d'água, gente, é muita coisa, tá? É o dobro, é mais que o dobro, talvez até, dependendo ali do modelo, né, de um submarino convencional. Tá? Então, assim, 130 km por hora parece muita coisa. Aqui em cima, debaixo d'água, é bastante coisa. E da Rússia, a gente vai para o Cáucaso, né? Que ali, né, é Europa, é Ásia, enfim, mas disputas eliminatórias da UEFA, né, onde na Armênia, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan anunciou que ele está com Covid-19, tá? O teste dele deu positivo no dia 31 de maio. Você tem uma chance para descobrir quem mandou essa notícia, Matias. Heitor Loureiro. Exatamente. Que inclusive vai ministrar um curso junto com a professora Monique Sorachevski sobre a Armênia, né? O que mais? Exatamente. Você inclusive, não foi combinado, mas você antecipou uma das coisas que eu iria falar no fim do programa, e vai vir novidade boa aí envolvendo a professora Monique. Fiquem no aguardo. Mas o Heitor Loureiro, esse flamenguista de Juiz de Fora, mandou a notícia. O primeiro-ministro está em isolamento, diz que ele não demonstrou nenhum sintoma, tá? Ele está assintomático e ele vai continuar trabalhando normalmente e apenas à distância ali por videoconferência. E ele disse que ele ironicamente, foi contaminado, foi infectado, né, o termo correto é infectado, durante uma reunião ministerial para trabalhar a pandemia, porque os copos d'água foram servidos por um garçom, alguém do staff de algum ministério ou do primeiro-ministro, que não estava usando luvas e que testou positivo para o vírus. Então ele estava numa reunião sobre o coronavírus e pegou o coronavírus. Resta saber se algum dos outros ministros também, enfim, que estavam presentes na reunião, vão ser testados, vão dar positivo ou não. E ainda sobre a Armênia, Felipe, um site chamado medmedia.am, que foi lançado ano passado ali na esteira, né, da Revolução do Veludo, teve um artigo que teve mais de 131 mil visualizações, dizendo para recusar todas as potenciais vacinas que surgirem contra a Covid-19. Esse site ele é mantido por uma ONG, da Associação Armênia de Jovens Médicos, fundadas pelo urologista Gevorgy Grigorian, que é bastante ligado à extrema-direita e a setores anti-LGBT da política local. E esse site ele ganhou uma premiação da Embaixada dos Estados Unidos na Armênia de $50 mil. E, cruzando a fronteira para o Azerbaijão, mas ainda envolvendo a Armênia, a gente teve um caso, a resolução preliminar de um caso, melhor dizendo, mas um caso bastante bizarro, né? Que foi o seguinte: em 2004, num exercício da OTAN em Budapeste, um tenente do exército azeri
chamado Ramil Safarov, ele matou a machadadas um oficial do exército armênio chamado Gurgen Margarian. Em 2006, a Hungria condenou o Safarov à prisão perpétua. Em 2012, ele foi enviado para o Azerbaijão para continuar cumprindo a sua sentença lá. Assim que ele chegou, o presidente / dono do Azerbaijão, o Ilham Aliyev, perdoou o Safarov, promoveu ele a major e ele ganhou uma casa do governo. E aí, tanto a Armênia quanto a Hungria recorreram à Corte Europeia de Direitos Humanos, dizendo que o Azerbaijão violou a convenção por soltar de forma irregular um prisioneiro condenado por homicídio. Né? Porque assim, você vai lá, prende o cara, aí passa 6 anos, fala, pô, ele vai ficar preso o resto da vida, manda ele para o Azerbaijão, pelo menos, lá ele vai poder receber visita da família, lá, sei lá, os prisioneiros vão falar o idioma dele, alguma coisa assim. E ele chega, ele é perdoado, promovido e recebido quase como herói. Né? E aí o caso foi para a Corte Europeia de Direitos Humanos e na decisão preliminar, tá, o Azerbaijão foi condenado por violar questões procedimentais da convenção. E aí o que eu fiz? Eu peguei essa notícia, mandei para a nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos, pedindo para ela me explicar, e aí ela explicou, dizendo uma coisa muito importante, que essa decisão, ela pode ser apelada, tá? Então, ainda não é o julgamento final. Então, antes da gente falar de impactos políticos, de eventuais sanções, do que pode acontecer, é melhor a gente esperar a decisão final, tá? Porque ela foi lá e explicou que, olha, ainda pode ser apelada, tá bom? Então, mas de qualquer jeito, é um caso extremamente bizarro.